paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Estou aqui mais uma vez pela misericórdia do nosso Deus para agradecer por mais um dia, que Ele tem nos proporcionado, por mais uma semana que está se iniciando, por tudo que Ele representa nas nossas vidas, pela fidelidade dEle e pela misericórdia dEle. Amém? Quero estar deixando nessa tarde uma palavra para a nossa meditação. Na verdade, um assunto importante, que é a verdade, está na palavra do Senhor, não está só no Antigo Testamento, como também está no Novo Testamento também. É um assunto polêmico para muitos, porque nunca existiu para muitos, isso nunca existiu para muitos, era só na época da lei, era só na época da lei e era só alimentos. E o assunto que eu vou estar falando é sobre o dízimo e a oferta. A gente vai ver que o primeiro dízimo Abraão deu a Melquisedeque. A gente vai ver isso em Gênesis capítulo 14, versículo 19 e 20. Amém? Vou estar lendo aqui. E abençoou-o dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Olha só, irmãos. Aqui, Melquisedeque, ele está engrandecendo a Deus, porque Deus, ele é o Altíssimo, Deus é o possuidor de todas as coisas, ele é dono de todas as coisas. Na verdade, ele criou todas as coisas. Porque se não fosse Ele, se não fosse pela misericórdia e pelo amor dele, nós não estaríamos aqui. E também Ele abençoou Abrão, porque antes Deus não tinha mudado ainda o nome de Abraão. E Abraão, ele deu o dízimo a Melquisedeque, a 10ª parte, os 10%, que é o dízimo, que hoje muitas pessoas acham que é mentira. Hoje muitas pessoas afrontam o servo do Senhor, o cristão, por estar defendendo o dízimo. E Melquisedeque, ele enalteceu o Senhor, porque o Senhor, ele entregou uma vitória nas mãos de Abrão, por ter entregado os inimigos nas mãos dele, Deus, ele abençoou Abraão por uma vitória que ele conquistou das mãos de Deus. Então ele falou aqui: bendito seja o Deus Altíssimo, Então aqui Melquisedeque, ele enaltece, ele reconhece a superioridade e a grandeza, a majestade do nosso Deus. Então a gente vai ver o dízimo, onde fala sobre o dízimo no Antigo Testamento, onde fala que Abraão deu o dízimo dos 10% a Melquisedeque. E a gente também vai ver, glória a Deus, a gente também vai ver sobre o dízimo também em Malaquias. Olha, esse versículo, quantas pessoas estão desmentindo esse versículo, Porque a palavra fala, que nós não podemos roubar o que é do Senhor. O dízimo já é do Senhor, a 13ª parte, os 10, perdão, irmãos, perdão, os 10%, já é do Senhor. Se nós formos olhar para o Senhor, para o quanto que o Senhor merece, o que o Senhor merece, nós devemos até mais o Senhor, até mais Ele. Por quê? Porque se não fosse por Ele, nós não estaríamos aqui, nós estaríamos mortos, por causa dos nossos pecados. Mas Ele achou graça em nós, nós estamos aqui para agradecer a Ele, Então, os 10% é dele. E ai daquele que rouba do Senhor. Muitos cristãos,
principalmente os cristãos que estão defendendo o dízimo, porque tem gente que diz que é cristão e não apoia o dízimo, né? Porque o dízimo é do Senhor, os 10% é do Senhor, a gente não pode roubar do Senhor. Tem gente que se diz cristãos que não apoia o dízimo, né? Acho que dízimo é uma carochinha, ou o dízimo existiu no Antigo Testamento, era lei, e hoje o Senhor veio com a graça e isso não existe mais. Quantas pessoas dizem isso? Que depois que o Senhor Jesus veio, né, com a graça, o Velho Testamento não existe mais, não vale mais. Mas muitos estão enganados. Por quê? Porque antes muitas coisas eram lei. Hoje, né, na graça, o Senhor Jesus, é claro, ele mudou muita coisa, né, quando veio a graça. Porém, o dízimo ele permanece. Porque aqui em Malaquias capítulo 3, versículo 8 ao 10, vai dizer assim: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto. Diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção, tal até que não haja lugar suficiente para recolher-lhes. Olha aqui, irmãos, a autoridade, a palavra do nosso Deus. Aqui, Malaquias, né, o Senhor Jesus está inspirando Malaquias, e ele está fazendo a pergunta: roubarás o homem a Deus? Nós não podemos roubar a Deus jamais. Nós não podemos roubar o que é do Senhor jamais. Por quê? Porque o que é do Senhor, né? O que foi de ser nosso, vai ser nosso. No tempo dele, no momento dele, na boa vontade dele. Ele sabe o que é melhor para nós. E quantas pessoas estão tentando desmentir o cristão, o servo do Senhor, quando o servo do Senhor está falando sobre o dízimo? Ontem mesmo, eu estou sendo afrontada, né, por um grupo de pessoas, uma quantidade de pessoas que está sendo contra o dízimo, né? Muitos estão dizendo que o dízimo era só comida, outros dizem que o dízimo era só lei, na época da lei, que hoje já não existe mais isso. O dízimo era só para os levitas, que o dízimo era só para as viúvas, órfãs. Gente, pelo amor de Deus, só o Senhor Jesus para ter misericórdia da alma dessas pessoas. Isso é típico das pessoas que ficam roubando de Deus. E ainda tem pessoas que falam, não existe, olha só, não existe nenhum versículo que fala na Bíblia sobre o dízimo. Então só querem dizer que Deus é mentiroso, por acaso? Deus não mente. Deus está falando aqui, né, usando Malaquias, né, para dizer: vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizei: em que te roubamos? Muitos dizem que não está roubando o Senhor, né? Porque acha que só precisa de fé. Deus só precisa de... Não, Deus não precisa só que a gente tenha fé. Mas Deus precisa também que a gente o obedeça. Que a gente obedeça os princípios, que a gente venha preservar os valores que Ele nos deixou. Que a gente venha entesourar a submissão a Ele, a doutrina, a santa doutrina. Muitos estão roubando o Senhor e estão aí dizendo que não está roubando. E a palavra diz: trazei todos os dízimos
a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. O dízimo, olha só, gente, tem tantas pessoas que não dá dízimo, não devolvem o dízimo à casa do Senhor, com uma desculpa, né, que tem pastores, né, que ficam desviando o dinheiro do dízimo, com essa desculpa. Irmãos, nós precisamos entender duas coisas. Primeiro, se a pessoa está devolvendo o dízimo à casa do Senhor e esse dízimo está sendo desviado, né, se ele está sendo usado indevidamente, quem vai responder a outra pessoa para lá, né? A gente tem que fazer a nossa parte de devolver o dízimo à casa do Senhor, porque é do Senhor, não é da gente, é do Senhor. E outra coisa, a gente não pode generalizar jamais. Tem gente que está falando todos os pastores, englobando todos os pastores, né? Achando que todos os pastores são iguais. E muitos falam de coisa que nem sabem. Muitos só estão falando de coisa que ouviu por aí. Estão generalizando e estão assim, ofendendo, partindo para ofensa, né? Xingando, afrontando. Mas ai daquele que toca no ungido do Senhor. Porque não são todos que fazem isso. Por mais que isso acontece de verdade, mas quem zela pela doutrina e a disciplina do Senhor, quem preza pela palavra do Senhor, sabe para que é o dízimo? Para que serve o dízimo? O dízimo é do Senhor, é para a casa do Senhor, é para mantimentos na casa do Senhor, é para pagar as contas, as despesas da igreja, principalmente para ajudar as pessoas necessitadas. Quantas pessoas na igreja, né, que usam o dízimo, né, para ajudar com cesta básica para pessoas carentes. E tem gente que não sabe que não sabe de nada e fica falando coisa com coisa, sendo que sabe das coisas, fica generalizando, sendo que nem conhece o assunto, sendo que não conhece a realidade dos outros. Então a pessoa tem que parar para pensar. E ainda me falaram, você tem que sair desse sistema. Olha, eu agradeço a Deus, eu agradeço ao meu Senhor por eu ter nascido nesse caminho. Eu agradeço a Ele por eu ter nascido em uma família onde tem pessoas, né, servos do Senhor. Minha mãe era uma pessoa maravilhosa, era uma serva do Senhor. Meu pai também é um servo do Senhor. Graças a Deus, eu não tenho do que reclamar da minha vida espiritual, porque eu sei que o Senhor está comigo. O Senhor também está com todos os cristãos também que defendem a palavra dele, né, com unhas e dentes, está defendendo a verdade, mesmo que está sendo aí caluniado, injustiçado, xingado e afrontado na internet, seja onde for. Então a gente tem que obedecer às leis do Senhor, a palavra do Senhor. E se diz que obedece ao Senhor, se diz que tem fé no Senhor, mas não dá dízimo, né? Não tem prazer em dizimar, não tem prazer em ofertar, não tem prazer em obedecer ao Senhor, não tem parte com o Senhor. Amém? E aqui, irmãos, a gente vai ver sobre a oferta. Amém? 2 Coríntios, capítulo 9, amém? Versículo 7. Cada um contribua segundo propôs seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém, irmãos? Aqui vai estar falando já sobre a oferta. Amém? A oferta não é uma coisa, né? Não é como se a gente vai tirar algum dinheiro, né, do nosso bolso, da nossa carteira, com dó, e vai dar ao Senhor, vai devolver, vai dar ao Senhor como se a gente estivesse dando uma esmola ao Senhor. A gente tem que ofertar ao Senhor com alegria, né? Não com tristeza, né? Não
por achar que é obrigação, não com peso no coração, não com tristeza no coração, mas com alegria, porque o Senhor ama aquele que dá com alegria, aquele que oferta com alegria, e que o Senhor venha prosperar cada dia mais na vida de cada uma das pessoas que dá dízimo, né, que oferta. Quantas pessoas aí eu não vejo pessoas que dá dízimo ao Senhor, que devolve o dízimo à casa do Senhor, que dá oferta à casa do Senhor e fica reclamando aí, dizendo que não tem um pão em casa, dizendo que não tem uma água, dizendo que não tem comida, o alimento para de cada dia, porque o Senhor, Ele proporciona as coisas na casa do fiel. E quantos também que nem é fiel ao Senhor, tem recebido tantas coisas, tantas bênçãos, tantas bondades do Senhor, e é ignorante, é ingrato, é soberbo, é prepotente, não sabe agradecer ao Senhor pela sua fidelidade, pela sua misericórdia. Amém? Então o Senhor, Ele ama aquele que dá com alegria. E que nós possamos, irmãos, devolver sempre o que é do Senhor, o dízimo, né? Eu não digo aqueles que não têm condição, aqueles que não têm condição, que estão desempregados, né? Sabe como se justificar diante do Senhor. Agora, aqueles que têm condição de devolver o que é do Senhor, é o dízimo, e não devolve porque acha que é errado, né? Quantos? Deus não precisa de dinheiro, não. Deus é o dono do ouro e da prata, sim. Ele é o dono do ouro e da prata, sim. Mas o dízimo é da casa do Senhor. E se o Senhor falou, tá falado. Ninguém há para contender. Não existe ninguém para retrucar contra a palavra do Senhor. Se Ele falou, tá falado. E ai daquele que tenta refutar. E se aquele que diz, aquele que não devolve o dízimo à casa do Senhor, por achar que isso não existe mais, né? Se está falando que não vai devolver o dízimo à casa do Senhor por achar que isso não existe mais, está roubando do Senhor. E ai desses. E também, irmãos, tem um versículo também em Mateus, glória a Deus, tem um versículo também em Mateus, capítulo 22, aleluia, capítulo 22, versículo 21, e diz assim: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Aqui, irmãos, a palavra está falando que nós temos que cumprir, né, o nosso compromisso que temos com o nosso Deus, né, de obedecer ao Senhor, né, obedecer à doutrina, devolver o dízimo à casa do Senhor corretamente, né, quando a pessoa tem condição, né, porque muitos têm condição de devolver o dízimo à casa do Senhor e não devolve, e essas pessoas, elas vão se arrepender no dia do juízo. Por quê? Porque não vai ter argumento, né? Tá roubando do Senhor e vai responder. E dá de César o que é de César. Ou seja, nós temos que cumprir, né, com os nossos compromissos com a sociedade, né, com as autoridades civis, né? Pagar o que a gente deve, né? Pagar as pessoas que a gente deve, enfim, cumprir o nosso dever, tanto como cidadão, tanto quanto cristão. Amém? Então, que Deus Ele possa falar de uma forma especial, extraordinária no coração de cada um. Não se esqueça, obedecer a Deus é importante. E não obedecer a Deus por medo ou por obrigação, mas obedecer a Deus por amor. Porque se não fosse Ele em nossas vidas, nós nem estaríamos aqui. Amém? Nós só temos motivos para agradecer a Ele. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.